dentro dessa leitura, que é uma realidade, é um fato, que o jogador passa mais tempo sem a bola do que com a bola, o que ele está dizendo é que a gente chegava aqui e ninguém sabia jogar. Ninguém sabia jogar. Porque o que ele falou é o seguinte, ele sabe conviver com a bola, mas é preciso saber jogar sem a bola. Quando ele usa isso, os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. Tem verdade nisso daí ou não? E aí já temos a frase do verdadeiro ou falso aqui, tá? A frase do verdadeiro ou falso é o seguinte: jogo sem bola no Brasil começou a mudar depois da nossa passagem. Verdadeiro ou falso? Pronto. Aí, o chamado me compra um bode, né, ô Jorge Jesus? Todo respeito aí, eu tenho muita coisa a dizer nesse momento, mas como eu já levei uma chamada aqui por conta do palavrão mais cedo, eu não posso me expressar da maneira como eu gostaria para falar o quão absurda é essa frase. De novo, tem coisas legais aí, né? Porque eu acho que quando ele fala que o jogador brasileiro, quando tem a posse de bola, quando não tem a posse, não se preocupa, eu acho que ele está falando mais do fora de série, do extra classe. Porque dentro dessa premissa aí, a gente não teria os defensores do nível que a gente já teve, como o Didi, Carlos Alberto, Roberto Carlos, Cafu, Nilton Santos e por aí vai. Então nós sabemos o que fazer quando não temos a bola. Os nossos defensores. Os fora de série, você pode até questionar uma coisa ou outra, mas o trabalho sem bola, eu já fiz, e isso está disponível, tá? Se quiser ver, por exemplo, a final da Copa de 70 toda no YouTube, tem. Experimenta ver o Brasil sem a bola contra a Itália. Tem um determinado momento, quer dizer, vários momentos, que estão todos os jogadores atrás da linha da bola, inclusive o Pelé. Então, existia uma organização, existia uma pegada. Você pode falar que aqui, talvez a marcação, intensidade pós-perda e tal, talvez isso tenha ficado mais evidente com o Flamengo do Jesus. Mas dizer que o jogador brasileiro não sabia, porra, basta ver o Corinthians de 2015, Exato. O Corinthians de 2017. Por exemplo, que eu usei ontem. Porra, o Jorge Henrique era tido como o ponta que marcava absurdamente. Um ponta que tinha lá o seu talento. E não vou nem longe, em 2017 a galera brincava que o Romero só marcava lateral, né? Ele era um lateral ponta e tal. Isso não era jogar sem bola. De novo, eu acho que o Jorge Jesus quis atingir o fora de série, né? Falar do cara... Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele erra. Eu acho que ele está tendo uma visão até benevolente do que ele quis dizer, sem sacanagem. Não, tudo bem, eu estou tentando ter boa vontade, porque basta ver na história da... Inclusive, se você for lá, a seleção da France Football de todos os tempos, tem um brasileiro como... Tem dois, inclusive. O Cafu, com certeza, está lá na seleção da France Football. Eu não lembro se o Roberto Carlos está. Mas pelo menos o Cafu está. O Didi foi considerado um dos grandes jogadores da sua época. E era um jogador fundamentalmente defensivo. E por aí vai. O Jairzinho fazia um papel... Se você, de novo, pega a seleção de 70, o Carlos Alberto atacava como ponta e o Jairzinho ia para a área como um 9. Mas esse não era o posicionamento inicial. O Tostão fazia um trabalho sem bola esplêndido na seleção de 70. Então, assim, beira loucura o que disse o Jorge Jesus, mas, de novo, é um discurso colonizador de um cara que veio de um país que chegou aqui achando que não tinha nada, né? Tipo assim, nós descobrimos o Brasil. Mas já tinha gente aqui, tu não descobriu nada. Mas 500 anos se passaram e essa é uma visão que foi ensinada para todos nós aqui, inclusive, tá? Todos nós aqui, quando fomos no colégio, eu não sei como é que é o ensino hoje, vocês dois têm filhos, talvez o ensino seja um pouco diferente, eu espero que seja em cima dessa visão do descobrimento, entre muitas aspas, do Brasil, mas 500 anos se passaram e esse discurso ele não cabe mais do ponto de vista do colonizador. Só que é porque essa frase ela não pode poluir o que foi a passagem do Jorge Jesus aqui. Mas ele faz de um jeito que você fica revoltado. Eu concordo. E tem uma frase aqui que é muito boa e educativa, que se perde no meio dessa urina. Assim, ele vomita e aí o xixi que tá ali se perdeu. Que era uma coisa, né? Não tem o que olhar. A frase que a tática é tão importante quanto a parte técnica, ele está correto. Se ele fala só isso, tá aqui batendo pau, pagando pau por Portugal. Mas essa visão, essa é uma visão canalha. Porque, assim, eu vou entrar num ponto que nos últimos anos todos, houve um consenso que o talento brasileiro não estava aqui, ele estava fora daqui. Os jogadores brasileiros mais talentosos, eles não estavam disponíveis aqui para os times do futebol brasileiro, eles estavam fora daqui. Como é que os caras sobreviveram? Não foi na base do talento, foi na base, alguns, da organização. A gente teve, assim, o São Paulo tricampeão brasileiro, o Muricy tetracampeão brasileiro ali, muito na base da organização,
sabendo fazer o seu time jogar sem a bola. Seleção de 94 e 2012, o Baresi esses dias acabou de falar que a seleção de 94 era mais equilibrada que a seleção de 82 e que a de 2002, acho que na mesma entrevista, ele fala que foi a melhor seleção que ele viu de Copa do Mundo. Inclusive, eu estou até pesquisando aqui, no ranking histórico, eu tenho quase certeza que tanto a seleção de 94 quanto a de 2002, se não ganharam como A, ficou muito perto de serem as melhores defesas das duas Copas, de 94 e de 2002. Se não foi por um gol aqui, outro ali, mas eu vou ver já. E certeza... Obviamente, né? A frase 2002, do cara... 2002 não. 2002 tomou gol direto. Né? A frase do cara tem e assim, o sem vaidade... Era melhor ele não ter usado sem vaidade, né? Deixa o sem vaidade petulância, fora. Deixa o sem vaidade fora. Deixa o sem vaidade fora. Porque, desculpa, sem vaidade, sacanagem. O trabalho dele foi fantástico, foi formidável, foi espetacular. Bravo. E, infelizmente, a gente não teve esse tipo de jogo replicado nos 19 outros times da Série A, e nem o próprio Flamengo joga como jogava na época do Jorge Jesus hoje. Perfeito. Então, isso não se perpetuou, esse estilo de jogo. O Brasil tomou 4 gols na Copa 2002. Se ele ensinou, talvez os conceitos não tenham sido completamente compreendidos, porque nem todos os times jogam como jogava aquele Flamengo. O que você acha da afirmação dele que está na tela? Vai. Despeje a sua análise. Não, é muito do que o Formiga falou. A questão tática já foi falar, mas o que me irrita é a posição dele, né, cara? Porque ele fala de fato, vindo de um cara, que é complicado, não tem como a gente não associar, né? Porque é um cara que veio de Portugal, aí veio aqui, fez o que fez, de fato, conquistou tudo merecido, jogou muito, fez uma seleção, melhor time que eu já vi aqui no Brasil, não tem jeito. Mas assim, cara, ele fala com um ar de vaidoso, de ser o bambambam, ser o brabo, ser o cara da parada, e que não tem como, assim, não tem como a gente não olhar pra isso e ver um cara que menospreza tudo que tá abaixo dele ali, né, que ele coloca abaixo dele, que é o futebol brasileiro de forma geral. Como é que ele reduz mais de 100 anos de futebol brasileiro nessa mudança de 2019? Pô, gente, assim, não tem como. Acho que nem o flamenguista fanático que ama o Jorge Jesus com razão, porque o cara, de fato, fez de novo o melhor time que eu já vi no Brasil, nem ele concorda com isso aí. Então, mano, irrita o posicionamento dele, o que não apaga as conquistas dele, não apaga a qualidade dele. E sendo bem bandido, bandidaço aqui, diminui os feitos dele. Se ele tá dizendo que ele chegou aqui num futebol onde as pessoas não sabiam jogar sem bola, que é um futebol arcaico, que é um futebol assim que ele simplesmente está dizendo que ele chegou aqui... Futebol que estava engatinhando. Pegou um futebol fraco, que os caras não sabiam jogar sem bola, e ele foi lá e ganhou. Então, assim, ele pode, inclusive, estar diminuindo o feito dele, como foi até o que a gente comentou na época do Gabigol, quando ele disse que o futebol brasileiro eu ia falar exatamente isso, Se o futebol brasileiro é na várzea... O cara é o rei da várzea. Ele é o rei da várzea. Tá diminuindo até aquilo que ele próprio construiu, conquistou, e foi o maior trabalho da carreira do Jorge Jesus. Mas é uma postura lamentável, né, cara? Então, Vitor, o cara... Só lembrando que o Paok do Abel Ferreira, sem bola, foi melhor que o Benfica dele na última pré-Champions aí, deixou o Benfica dele do lado de fora. Então, assim, que é um trabalho, Vitor Sérgio Rodrigues, a gente falou bastante sobre isso ontem no último lance, que é um trabalho fantástico. Não dá... Eu me recuso a usar qualquer coisa que o Jorge Jesus tenha falado depois da saída dele do Flamengo para analisar a passagem dele no Flamengo. A passagem dele no Flamengo está intacta. Aquilo dali está guardadinho, de forma hermética, e não vou mudar a minha análise do que foi o Flamengo em 2019 pelo que ele falou depois da saída dele. É como eu enxergo, tá? Inclusive, mesmo que ele queira diminuir a própria passagem dele ao falar que ele jogou no futebol que as pessoas não sabiam jogar sem bola. Foi fantástica, foi histórica, foi espetacular. Agora, Vitor Sérgio, temos essa frase que ele acabou regurgitando numa palestra. O que você acha da afirmação? Jogo sem bola no Brasil começou a mudar depois da nossa passagem. Mudou mesmo, Vitor Sérgio Rodrigues? 100% falso. 100% falso. O que ele falou é a materialização de uma pessoa que flerta com a soberba o tempo todo. Enfim, acho que o que ele fez foi fantástico. Ele bagunçou o Campeonato Brasileiro de uma maneira incrível, ganhou uma Libertadores junto, coisa que ninguém tinha feito
nesses moldes, né? O Santos ganhou 62, 63, mas era o brasileiro da época, era só mata-mata, não era uma competição e complexa como era um brasileiro de 38 rodadas, nunca ninguém fez, então ele foi histórico, mas a frase dele, diminui o que ele mesmo fez, né? Na minha visão. A frase dele contribui para diminuir o que ele fez. Porque eu fico imaginando, eu não sei para quem ele falou, tá? Foi numa palestra. Eu sei, mas eu não sei. Estava na audiência. Eu não sei quem era o público para quem ele falou. Mas vamos supor que ali tenham analistas de futebol. Aí um analista de futebol pica das galáxias do futebol inglês ou alemão. Aí ele fala assim, ele tá ouvindo o cara falar, ele fala: os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. Aí se eu sou um analista alemão, eu falo, porra, os jogadores não sabiam, então fazer o que ele fez não é relevante. Não é relevante. O cara foi lá e conseguiu fazer. Tá entendendo o que eu tô falando? Com a cabeça de alguém, de um alemão, de um inglês. Então, o que ele falou, diminui o que o próprio Jorge Jesus fez, que foi muita coisa, na visão de quem está de fora. E segundo, o que ele falou é uma mentira. Você dizer que o jogador brasileiro não conhecia jogar sem bola, não é verdade. Não é verdade. Você tem grandes times de marcação, pressão, você tem grandes times de capacidade de roubar a bola na frente, tivemos vários. E tanto aí quando ele diz, sem vaidade, isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil, não é verdade. Se você analisa os jogos hoje, praticamente ninguém joga da forma como jogava o Flamengo do Jorge Jesus. Às vezes o Red Bull Bragantino faz aquilo sem bola, tá? Tô falando sem bola, já que aqui o foco da questão é o sem bola. Às vezes o Red Bull Bragantino faz, às vezes o Flamengo do Renato Gaúcho faz, mas então não virou uma febre, não virou assim uma coisa de dizer, todo mundo entendeu que depois que o Jorge Jesus veio para cá, só tem uma forma de ganhar, desse jeito, vamos todo mundo jogar assim. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Inclusive, não aconteceu nem na Alemanha com o Guardiola, imagina no Brasil. Inclusive o time mais vitorioso da temporada passada, que foi o Palmeiras, não jogava assim. Então, assim, de fato, a frase essa explanação aí do Jorge Jesus, coloca em risco para quem é de fora do Brasil, entendeu? Para quem está no Brasil, não. Para quem está no Brasil vai valorizar, e você vê o Mauro Betti dizer que o Flamengo de 2019 foi o melhor time que ele viu no século, o Certeza acabou de dizer que foi o melhor time que ele viu, o Luizinho falou algo parecido com isso ontem no último lance. Então, para quem está no Brasil, não diminui nada, para quem está aqui. Mas para quem está fora e que não viu isso, não viu esse cotidiano, o cara tá achando que o Jorge Jesus veio para um lugar que ninguém sabia nada e ele, por saber um pouco, já se sobressaiu. Então, assim, eu acho que, sobretudo, a declaração dele é uma declaração pouco inteligente. Porque diminui o valor dele para quem tá fora do Brasil. E no mais é um festival de soberba, que é algo que o Jorge Jesus flerta a todo instante.